Salve, Sexta-feira Santa, um abraço para você, obrigado por estar aqui comigo no Tomazão TV, que seja uma sexta abençoada de muita reflexão, importante, mas não deixamos de estar aqui atualizando você com as informações da dupla Repar, do Remo que atuou ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Santa Cruz, empatou em 2-2, vamos contar um pouquinho da história desse jogo confuso, que o Remo poderia ter trazido 3 pontos e acabou conseguindo um empate. De todo, não é ruim. O Remo é o 7º colocado na classificação. Mas o Paysandu, que viajou ontem para Ponta Grossa, mas pernoitou em Campinas e agora de manhã, seguindo para Ponta Grossa para fazer o apronto no período da tarde, com o técnico Luizinho Lopes preparando o time para esse jogo de superação e sem o seu principal jogador, que fica aguardado aí para a decisão da Copa Verde na próxima quarta-feira. Assuntos para o Tomazão TV. Estamos chegando? Então, vamos nessa? Sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações, desde que seja inscrito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva e deixa o like para a gente valorizar aqui o nosso conteúdo. Galera, jogo do Remo ontem à noite contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Primeiro tempo muito esquisito, o Remo sem atitude, com marcação confusa, tomou um gol. Marcelo Rangel tem crédito, mas foi quinta série, né? Rebater para frente uma falta numa área totalmente vazia, sem ninguém, tem que rebater para o lado, né? Então, assim como a gente criticou o Matheus Nogueira, o Marcelo Rangel ontem falhou feio no primeiro gol sofrido pelo Remo numa jogada ensaiada de falta. E o Remo conseguiu, no finalzinho do primeiro tempo, porque o Botafogo teve o zagueiro, o Milhorim, né, expulso. Ele já tinha cartão amarelo e botou a mão na bola, foi expulso. O Remo se favoreceu de ter um homem a mais, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com um belo gol do Pedro Rocha, mas na volta do segundo tempo, com o Dodô tentando compor ali o meio, porque o Luan Martins não foi bem, o Jaderson não fez uma boa partida, no segundo tempo melhorou um pouquinho, a entrada do Pavani que acabou fazendo diferença, o Adailton não tinha muito espaço, porque ele precisa de campo para velocidade, o Maxwell entrou bem, né? As mudanças que o Daniel Paulista fez que consertaram o Remo depois de tomar o segundo gol com 1 minuto, quer dizer, estragou todo o planejamento. Mas o Remo, em falhas grotescas, acabou tomando 2 gols, mas trouxe 1 ponto na bagagem. São 5 no total. E o Remo vai agora voltando, né, nesta sexta, para segunda-feira, enfrentar o Curitiba, 21 horas, jogo duríssimo no Mangueirão. Mas o técnico, o Daniel Paulista, está aqui com a gente falando. Aliás, lembrando que o Pavani fez um golaço no segundo tempo, empatou o jogo. O Remo chutando de fora da área com o primeiro gol do Pedro Rocha e o segundo com o Pavani. Então, realmente é um outro artifício que o Remo tem, além de muitas bolas cruzadas na área e erradas, tanto pelo Marcelinho como pelo Alan Rodrigues, que não estiveram bem na noite de ontem. Mas, de qualquer maneira, o Remo conseguiu o empate, um pontinho que pode fazer muita diferença lá na frente. O técnico Daniel Paulista avaliando a importância do ponto. O Remo jogou para vencer, mas toca fundamentalmente nos erros que o Remo acabou cometendo na zaga, na marcação, que acabaram fazendo com que o Remo não conseguisse vencer um jogo que poderia ter trazido os 3 pontos. Mas mesmo assim, ficou satisfeito com o que viu. Daniel Paulista. Acredito que sim, eu acho que quando você joga fora de casa, da maneira como o Remo se apresentou, o Remo jogou para vencer. Agora é futebol, tem um adversário, né? Erros acontecem, a gente sabe disso, e hoje os erros também nos custaram talvez a vitória, principalmente após a expulsão do jogador do Botafogo. Mas eu também saliento o esforço que a equipe teve e a maneira como jogou, principalmente o segundo tempo, né, pressionando muito o Botafogo, né, procurando o gol de empate de qualquer forma para depois tentar buscar a vitória, que foi o que aconteceu. Mas não deu para levar a vitória, mas estamos levando um ponto, demos mais um passo na competição, permanecemos na primeira parte da tabela e agora jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, que acredito que mais uma vez vai
fazer uma diferença, né? Jogar com o campo da maneira como a gente jogou contra o América foi muito bacana, muito legal, e assim, isso vai fazer a diferença dentro da competição para a gente continuar com essa conexão entre equipe e torcida e vencendo, aí sim dar um passo importante pensando em ficar entre os primeiros colocados. Claro, uma falta de atenção coletiva, né? Eu acho que os 2 gols que nós tomamos foram gols que podem ser evitados, né? Principalmente o segundo gol, acho que nós alertamos, principalmente o Botafogo joga muito, todos os laterais ofensivos são jogadas para a área, principalmente, inclusive, botam até um zagueiro lá para estar a disputa, e no primeiro tempo aconteceu muito isso. E a gente, na volta para o segundo tempo, vacilou e acabou oferecendo ao adversário talvez o que ele queria, para ter forças dentro do jogo, para que não saísse daqui derrotado. Mas a valentia da equipe foi premiada com o gol de empate e seguimos dessa forma. Retornando nessa sexta-feira para o jogo de segunda-feira, não houve acordo, a CBF não aceitou. Segunda-feira é feriado, dia 21 de abril, 21h30, Mangueirão, Remo e Curitiba. É o jogo, próximo jogo que o Remo terá, e o Daniel já até falou aí a respeito da importância da presença do torcedor para que jogue junto com a equipe. E o Paysandu? Sexta-feira Santa, temos que refletir, o torcedor tem que refletir, pensar positivo. Vai ser uma dureza esse jogo contra o Operário que perdeu na rodada. Aliás, eu até deixei aqui marcado os jogos da quinta-feira, né? O Goiás, no clássico goiano, empatou em 2-2 com o Vila Nova. O CRB, líder, venceu o Volta Redonda 1-0. Remo e Botafogo empataram 2-2. Criciúma meteu 4-0 no Atlético, mas com 2 homens a menos, né? O Atlético. Ferroviária 2-0 no Atlético Goianiense, hein? Olha como foi importante aquele empate lá. E o América Mineiro, que venceu o Amazonas por 3-1, foi o último jogo da rodada, e agora é esperar os jogos do final de semana, que já valem pela 4ª rodada do campeonato. Paysandu não terá Rossi contra o Operário neste sábado, jogo marcado para as 16 horas. O jogador foi poupado, sentiu a pancada, por isso saiu no intervalo, ficou esclarecido isso. Estavam criando aí um fantasma, uma treta, querendo colocar chifre em cabeça de cavalo, não existe nada disso. Jogador importante como o Rossi, é melhor estar inteiro no jogo da decisão da Copa Verde, tanto que ele viaja para Goiânia no domingo à noite, vai se encontrar com a delegação que depois do jogo com o Operário vai direto para Goiânia para o jogo de quarta-feira, jogo que mudou de horário, saiu das 7h30 e vai para as 21 horas, Goiás e Paysandu, o jogo da volta da decisão. Tá? O Paysandu está tentando trocar os jogos da decisão do Campeonato Paraense. Confirmado também Copa do Brasil. 30 em Belém contra o Bahia e dia 21 de maio o jogo da volta lá em Salvador. Os jogos da Copa do Brasil, Paysandu e Bahia já inteiramente confirmado. Quem está conosco? Borazzi. Eu não tenho certeza se o Vilela viajou. Essa informação eu não tenho, eu vou buscar e próxima inserção estaremos aqui confirmando, né? Até porque vamos ter ideia do time que o Paysandu vai enfrentar o Operário. Jogo importante, o Paysandu tem que vencer para espantar a crise, espantar qualquer tipo de comentário negativo, pensar positivo. Se tem problema, tem que resolver internamente. Luizinho depende muito dessa vitória para dar continuidade ao seu trabalho, né? E o Borazzi fala, né? Desse momento importante de ter o torcedor, né? É difícil, é complicado, mas é importante que o torcedor esteja do lado, apoiando, e entende que o Paysandu tem tudo para tentar dar a volta por cima e continuar voltar a vencer, né? Depois de 3 fracassos seguidos no início da competição. Borazzi aqui conosco no Tomazão TV. Sim, é difícil para o jogador, né? Está com a torcida em contra às vezes, é entendível também porque a gente não começou bem, mas também tem que pensar que tem finais pela frente que tem que vencer e eu acho que vai ser bom para o grupo sacar adelante essa final e isso vai acontecer depois na Série B também, ojalá que seja agora no dia sábado. Agora tem que controlar a cabeça, a mente,
né, para ter um controle emocional também dentro de campo, que a gente vê que isso também já começa a atrapalhar o Paysandu. Sí, sí, el jugador siempre tiene que estar con la cabeza fría cuando las cosas están bien o están mal. El jugador tiene que estar más tranquilo y saber llevar la situación. Entonces, a gente tem muito profissional que sabe fazer essas coisas e estamos apontando isso para sacar isso adelante. É isso, galera. É o que temos desta sexta-feira santa para você. Desejando um ótimo final de semana, que seja abençoado. Vamos torcer para que o Paysandu possa realmente, internamente, resolver os seus problemas, que só a vitória pode espantar qualquer tipo de fantasma, de crise ou de falta de entendimento. As críticas, elas acontecem porque são necessárias, mas o presidente Roger, dentro de uma, eu diria, de uma tranquilidade, mantém, né, a situação sob controle, mas é importante que o Paysandu vença, consiga a primeira vitória contra o Operário. A gente sabe que não vai ser fácil, mas é importante vencer, até porque depois tem a decisão, jogo da volta contra o Goiás pela Copa do Brasil. Só lembrando, mais uma vez, que o Rossi não joga, tá fora, mas tem o Eliel aí, rapaz, que pede passagem e pode ser importante nesse jogo contra o Operário. Uma ótima opção que tem, além dos outros jogadores, como o Borazzi, que falou há pouco, para o jogo contra o Operário. E tomara que o Paysandu consiga um bom resultado. O Remo voltando. O Remo joga na segunda, o Paysandu joga no sábado, o Remo joga na segunda. É a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira abençoada para todo mundo. Um abraço.